Tem auditoria da ONA marcada, você não está entendendo o manual, não sabe como produzir evidências para o avaliador, às vezes se confunde, não entende o que ele pergunta, ou você acha que foi bem na auditoria e chega aquele relatório confuso que você não entendeu nada. Por que o auditor não entendeu o que você falou? Pois então eu vou resolver esse problema, porque eu sou o Célio Luiz, consultor, há 40 anos, trabalho com desde 99, dou aula, fui instrutor de avaliadores, eu sei como eles pensam e também eu já viajei esse Brasil inteiro fazendo auditoria pela ONA como auditor da ONA, então eu conheço muito bem essa realidade e eu consigo conciliar isso para vocês com outras atividades que eu faço, sou professor de pós-graduação desse segmento e aqui eu vou destinar o meu tempo para te ajudar a fazer a interpretação requisito por requisito. Se você quer ter dúvidas e ainda assim alguém para te resolver, alguém para te ajudar, aqui eu vou te ajudar nesse sentido, requisito por requisito. Então eu lembro de vocês deixar o like, deixar algum comentário, alguma dúvida. Também nós temos aí alguns serviços, está aí na tela, você pode entrar na descrição, tem o nosso Tira Dúvidas e você consegue acessar os nossos canais. E hoje nós vamos falar sobre fornecedores, como que a maioria das pessoas erra em pequenos requisitos e quase 100% das avaliações a gente pega problema nos hospitais. Vamos resolver isso? Vamos lá então, pessoal? E vamos falar sobre fornecedores e contratos. O que é importante, o que o avaliador vai cobrar de vocês, quais são os principais erros, o que a gente precisa entender sobre este ponto e quais são os detalhes práticos que a gente tem que se atentar para ter uma boa auditoria. Bom, pessoal, já de cara no nosso requisito 15.1, o que ele fala? Estabelecer, implementar e manter uma sistemática formal, toda vez que a gente fala em formal, fala em procedimentos, né, ou seja, normas, instruções de trabalho, para o quê? Seleção, qualificação, monitoramento, reavaliação de fornecedores e produtos e serviços, veja, produtos e serviços alinhadas às diretrizes institucionais de gestão de fornecedores, considerando os riscos, criticidade, especificidade dos riscos contratados. Esse é o padrão do requisito. Bom, qual que é a orientação que o manual coloca para vocês resumidamente? Então, o hospital, a clínica, o laboratório deve manter o quê? Uma sistemática formal para todas as etapas de gestão de fornecedores. Então, como você seleciona, né, quais são os critérios de seleção, os critérios de qualificação, entendeu? Ou seja, o que eu vou dizer de qualificante, monitoramento e avaliação contínua. Uma observação aqui importante, pessoal, qualificação é uma coisa, avaliação é outra, tá? Então, quando ele fala aqui, seleção, qual que é o critério de seleção? Entendeu? O que eu priorizo? Preço, qualidade, prazo, percebe? Localização, certificação de qualidade. Primeiro é a seleção. Como eu seleciono as empresas, tá? Então eu preciso estar definido isso no POP. E o que é qualificação? Qualificação é o que eu exijo de critérios mínimos, percebe? Então, de documentos, por exemplo. Então, eu posso colocar lá, por exemplo, que um fornecedor, se eu sou um hospital, eu posso colocar lá que um critério de qualificação mínimo é que o laboratório tenha ONA. Se eu coloquei como qualificação de ONA, eu só posso, né, ter ONA. Então, se alguém apresentar ISO não serve. Então, se no meu laboratório, se na minha cidade eu não tiver outro laboratório certificado ONA, eu não consigo fazer nenhuma qualificação. Então, tem que tomar muito cuidado também, lógico, né, nos critérios de qualificação. Mas quanto mais rigoroso, mais qualificado, mais qualidade esse fornecedor vai ter. Então, é importante você colocar os critérios. Então, como exemplo, responsabilidade técnica. Imagina, você pode solicitar para ele se ele tem certificado de boas práticas. Você pode pedir, você pode classificar o que você coloca como recomendável, o que é imprescindível. Por exemplo, se a pessoa não tem responsabilidade técnica, é um requisito imprescindível. Então, não adianta ele ter qualquer outra documentação, porque se ele não tem o certificado, a documentação de responsabilidade técnica, o RT, ele é imprescindível. Você pode colocar lá uma certificação de qualidade como desejável. Se ele não tem, ok,
mas é um critério, né, que está estabelecendo critérios de qualificação, ok? E a avaliação, o que é a avaliação? A avaliação é a nota que você dá a partir do momento que ele passa a prestar os serviços e a entrega de materiais ou insumos e você começa a avaliar. Então, eu começo a avaliar, bom, eu fiz um pedido, esse pedido bate com a nota, os produtos batem do pedido com a nota e com a entrega. É importante fazer isso. Uma vez eu trabalhava num hospital público, a gente fazia licitação e eu era diretor administrativo desse hospital e o que acontecia? E eu peguei isso dentro desse hospital. Eles cotavam, faziam a cotação, a licitação, por exemplo. Na época era permitido com a opção de 3 marcas, que era esse hospital utilizava, colocavam 3 marcas oficiais. Eu não lembro direito lá, mas vamos colocar aqui um Cataflã, né? Um nome comercial com os fornecedores. Bom, quando o fornecedor ia entregar a nota, ele colocava um genérico, percebe? Então tinha toda essa situação. Então na avaliação, eu tenho que verificar se esse fornecedor cumpre o que foi contratado. Então, fazer a conciliação, se ele entregou no prazo, na quantidade. Então, se vai avaliando. Aí, por exemplo, no final do mês, dependendo do período que você estabelecer, você vai fazer um critério de nota. Bom, se eu fiz 100 esse fornecedor teve 100 entregas, eu fiz 100 pedidos para ele. Bom, ele em 10 me entregou com alguma não conformidade, com alguma inconsistência, a nota dele é de 90% ou de 9 nesse mês. E assim você vai estabelecendo esses critérios. Você pode colocar vários tipos de critério para avaliar, fazer a avaliação. A ONU chama aqui de monitoramento, né? Eu gosto de chamar de avaliação. E, lógico, a reavaliação contínua que você tem que atrelar ao contrato. Muitos hospitais, muitas clínicas e laboratórios, às vezes tem um fornecedor que está tendo nota baixa ou próximo do limite, o departamento administrativo, o jurídico, lá o jurídico passa, o administrativo passa para o jurídico reanalisar o contrato, ou o contrato, né, aqueles contratos que são de renovação automática, renova o contrato com um fornecedor ruim, com a entrega ruim. Então tem que estar atrelado à avaliação. E o contrato só pode ser revalidado, né? Ele só pode ser prorrogado, se for o caso, desde que passe para análise crítica a última avaliação deste fornecedor, ok? Então, toda vez que eu for renovar, revalidar, prorrogar um contrato, o pré-requisito deixa eu dar uma olhadinha lá, na avaliação, na última avaliação ou na avaliação do ano passado, né, dependendo quando for aí o novo ciclo desse contrato. Bom, considerar criticidade, risco, especificidade. Lógico, você não vai fazer qualificação, às vezes, e avaliação de fornecedor não crítico, papelaria. A não ser que a papelaria seja um fornecedor crítico para você. Não, Célio, aqui eu tenho um laboratório de análises clínicas e eu não entrego pela internet, eu imprimo 100% dos meus laudos. Bom, se você imprime 100% dos seus laudos, a papelaria passa a ser um fornecedor crítico. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Qualificação, avaliação de fornecedor críticos. Né? Você pode ter até no teu rol lá, na relação de fornecedores, todos os seus fornecedores, mas o que é importante é a gente qualificar, avaliar e monitorar os críticos. Se você quiser fazer para tudo, ok, é desnecessário na prática. Então, considerar a criticidade, risco, especificidade dos produtos e serviços contratados que eu acabei de falar. Lógico, além daqueles critérios técnicos, legais, de questões sanitárias, éticas, contratuais e demais situações de compliance que a gente pode estabelecer também. Então, olha aqui, ó, pessoal, deve contemplar a análise de prazo, de qualidade, conformidade de entrega, conciliação de nota, avaliação de recebimento com rastreabilidade de não conformidades, devolutiva estruturada aos fornecedores, ou seja, a cada nota, se você tem uma linha de corte de 7, esse fornecedor baixou de 7,
Você vai para uma carta explicando, olha aqui, o hospital, a clínica, nós trabalhamos com gestão da qualidade, a nossa intenção é desenvolver os fornecedores, estamos percebendo nas últimas entregas uma série de não conformidades que comprometem a qualidade, gostaríamos de realizar uma parceria no sentido que nós podemos ajudar a melhorar a qualidade, sabe? Então você desenvolve o fornecedor, exige que ele tome providências para que retroalimente com melhores serviços ou melhores produtos ou melhor entrega de qualidade, tá? Então, por isso que ele está falando que é devolução estruturada aos fornecedores. Possibilidade, né, que eu acabei de falar, de desenvolvimento conjunto e descontinuidade justificada quando necessário. Lógico, você vai estabelecer esses critérios conforme o tipo, né, do fornecimento, como eu acabei de falar para vocês ali também. Bom, como evidência, pessoal, é o POP, né, institucional, normatizando seleção, que faltou, né, seleção, qualificação, contratação e avaliação de fornecedores, registro de seleção, reavaliação e descontinuação, checklists, indicadores, relatório de desempenho, plano de ação, se eventualmente tiver, evidência das devolutivas formais aos fornecedores, conjunto de ações de melhoria, integração com as áreas de compra, qualidade, segurança. Eu não coloquei aqui, né, mas setor jurídico, quando for analisar os contratos. Então, basicamente, pessoal, a gente traduz isso através do quê? Procedimentos, aqui entenda-se, POP, instrução de trabalho, norma, fluxo, formulário, relatório, não conformidades, planos de ação e indicadores. Próximo, ainda de nível 1. Estabelecer, implementar e manter uma sistemática formal e documentada para a gestão de contratos firmados com fornecedores de produtos e serviços, assegurando o quê? A conformidade com as diretrizes institucionais da gestão de fornecedores, cumprimento do desempenho contratado, escopo, responsabilidade e partes envolvidas para o quê? Mitigação de riscos assistenciais, operacionais e legais. Isso aqui é redundante, né? Não sei porque a Ana coloca, porque isso aqui é óbvio, né? Bom, o que ela coloca lá? De novo, né? A sistemática formal é o documento para acompanhar os contratos. Como é que eu acompanho o contrato? Como é que eu faço análise crítica? O que eu analiso o aspecto crítico? Como eu analiso os deveres, os prazos, o nível, critério de qualidade, critérios de renovação, critérios de reajuste contratual, critérios, né, para revalidação ou não, previstos isso no contrato. Veja o contrato, você pega lá e não coloca ali um critério de qualidade. Então, você não tem, às vezes, como é que você vai encerrar um contrato pela má qualidade na prestação de serviço se você não colocou esse tipo de coisa no contrato. Então, coloque isso no contrato. Então, de que maneira você vai padronizar os contratos? Percebe? Então, nós temos que padronizar os contratos. Isso tem que ser uma norma, inclusive um modelo do contrato. Mitigar os riscos contratuais, permitir o monitoramento de indicadores, né, do desempenho dos contratos. E, lógico, você vai apoiar o quê? Quando eu estou monitorando o meu contrato, as eventuais falhas. Principalmente, que eu já falei para vocês, no caso de renovação, substituição ou até de reestruturação desses contratos. Então, lógico, né, deve facilitar a interface entre essas áreas contratantes, compra jurídico, garantindo que a rastreabilidade e conformidade documental. Ok, pessoal? Isso que é importante a gente falar com vocês desses aspectos aí jurídicos. Então, é importante a gente controlar essa parte dos contratos. De novo, sugestão de evidência, o procedimento, planilha, sistema de análise dos contratos vigentes e prazos, os contratos atualizados com cláusulas compatíveis com a diretriz de fornecedores, indicadores de desempenho contratual, como SLA, pode ser, Célio, indicador de desempenho contratual é a avaliação de desempenho, não precisa inventar roda aqui, pessoal. A avaliação de desempenho contratual é a avaliação. Então, você coloca lá no teu critério, na tua ficha, na tua planilha, que você monitora as não conformidades, já verifica se ele está cumprindo aqui o SLA. E você vai retroalimentando esse processo. Então, esses relatórios de monitoramento, evidências tratativas, percebe? Praticamente a mesma coisa do item anterior, que eu nem vou repetir para vocês, porque serve a mesma coisa. Então, qual que é o cuidado aqui? Interrelacionar, né? Amarrar sempre o contrato com a prestação, com o que acontece. Né? Sempre analisando aspectos financeiros, administrativos, jurídicos e técnicos, tá? Para que tudo isso permeie a qualidade no monitoramento desse processo. Bom, aí nós pulamos para o nível 2, gerenciar os contratos com fornecedores de serviços com base em suas diretrizes consolidadas. Lógico,
integrando critérios de qualificação e desempenho, análise falha. Aqui, nível 2 é mais ou menos a gestão. O que eu faço quando acontece a falha? O que eu faço com isso? Então, o que ele coloca aqui a ONU? Deve demonstrar maturidade na gestão de fornecedores, integrando acompanhamento contratual com critérios de qualificação e desempenho. Pessoal, é mais do mesmo, né? Nem sei porque a ONU foi fazer isso. Sabe, alguém que não conhece de contrato, porque se você for analisar o item anterior, ele já contempla isso, entendeu? Gerenciar contratos é o que nós estávamos falando no ano passado, no item passado. Me parece ali quem faz, às vezes, o manual da ONU não tem experiência disso. Mas se você trabalha com contratos, você fala, sério, isso é redundante. Né? Gerenciar contratos é isso. Né? Tudo que você colocou no item anterior, isso aqui estabelecer e manter uma sistemática formal documentada, gente, como é que eu faço um contrato e não faço gestão? Então, a ONU, às vezes, ela quer apertar um pouquinho e acaba sendo um pouco pouco prolixa. De novo, né, essa gestão inclui o monitoramento contínuo dos contratos, avaliação sistemática do desempenho, critérios alinhados à diretriz institucional, ações corretivas e preventivas, de requalificação. Ou seja, é como você gerencia, entendeu? Se eu não coloco... Talvez a ONU tenha desejado... Bom, eu ter contrato, né? O nível... Eu gerenciar os resultados desse contrato seria o nível 2, né? Se a gente tentar aí separar as finalidades, mais ou menos é isso aí que eu acho que a ONU gostaria de fazer. As evidências é a mesma coisa, relatório de desempenho dos fornecedores, plano de ação, evidência de causa de não conformidade, documento de requalificação, percebe? É a mesma coisa. Indicadores do desempenho, percebe? Evidência de participação das áreas técnicas. Pessoal, é a mesma coisa. Gerenciar o contrato é verificar o resultado dele e tomar providências. Tá entendendo? Né? Então, quando eu pego lá um contrato, eu vou renovar ele ou não com base na avaliação de desempenho dele, né? Na avaliação do fornecedor, eu já estou fazendo gerenciamento de contrato. Então, a ONU deve ter separado isso para ter pelo menos um requisito para ela poder fazer um checklist dessa ação. Bom, já para o nível 3, pessoal. Então, aqui no nível 3, avaliar de forma sistemática a efetividade. O que é efetividade? O que ela produziu de resultado das ações implantadas na gestão de fornecedores de produtos e serviços e contratos, promovendo ciclos estruturados de melhoria contínua com base em dados de desempenho, riscos identificados. Então, de novo, o uso sistemático dos dados, de avaliação de desempenho dos fornecedores no monitoramento contratual, para avaliar a efetividade das ações corretivas e preventivas implantadas de não conformidades, atrasos, falhas de entrega ou desvios contratuais. Já vou explicar, deixa eu só ler para vocês aqui. Então, deve revisar critérios de qualificação e indicadores de desempenho para aprimorar seleção e monitoramento e conduzir ciclos de melhoria do PDCA, né, como PDCA, para otimizar resultados, aumentar a confiabilidade da cadeia de fornecimento, mitigar riscos operacionais essenciais, ajustar processos internos, etc. Pessoal, nível 3 é consequência do nível 2. Se eu estiver fazendo o nível 2 e tiver rastreabilidade do que eu fiz, eu cheguei no nível 3. Não tem segredo, não tem outro segredo. Percebe? Se eu estiver fazendo certinho o nível 2, se eu tenho lá eu tenho um contrato, eu tenho um ciclo de vida desse contrato, bom, vou renovar, como é que eu fecho o contrato? Qual que é a análise crítica? Primeiro, vamos voltar, né, do início para ter uma lógica clara. Bom, eu tenho um critério de seleção de fornecedores. Faço a qualificação desse fornecedor. Ele apresenta a documentação, passa a prestar serviço. A partir do momento que ele passa a prestar serviço, eu monitoro o vencimento dessa qualificação, né? Você vai vencer algum documento e passo a avaliar ele de acordo com a periodicidade que eu estabelecer, mês a mês, se ele está, o que ele está entregando de conformidade e o que não está entregando de conformidade, e vou monitorando, dando uma nota para ele. Quando chega no final desse contrato, antes de eu renovar o contrato, eu busco essa avaliação desse fornecedor. Vejo, posso renovar, verifico com a área técnica. Escuta, enfermagem, ok, esse fornecedor está com uma nota boa, mas podemos renovar, ok? Né? Registro isso na análise crítica de contrato que eu falei lá com o enfermeiro. Registrei aqui, guardei e vou fazendo isso a cada ciclo. E guardo isso e tenho rastreabilidade para o dia da auditoria. O que é rastreabilidade? Quando o auditor me pedir o resultado pregresso disso, o resultado dos últimos 3 anos, por exemplo.
Se eu tiver tudo na minha gaveta, na minha pasta de informática, numa tabela de rastreabilidade, eu atingi o nível 3 por consequência. Você pensa, como é que eu atinjo o nível 3? Fazendo o nível 2 e mantendo o registro e rastreabilidade dessas informações. Por quê? Porque se eu fizer certinho, eu tiver problema com esse fornecedor, eu já vou ter estabelecido planos de ação. Eu já fiz ações corretivas, eu já fiz ações preventivas. E se eu fiz ações corretivas ou preventivas e eu fui atrás de causa bem feito, e se eu fiz um plano bem feito, e se eu analisei a eficácia dessas ações e elas foram eficazes, ou se elas não foram eficazes e eu tive que fazer outros planos até atingir essa eficácia das ações, e eu mostro isso para os avaliadores ao longo do tempo que aconteceu, isso é ciclo de melhoria, pronto. O problema, pessoal, de nível 3 é que as pessoas, na hora de mostrar o nível 3, elas não conseguem mostrar essa história, porque está tudo espalhado. Ah, eu fiz plano. Não, eu faço plano de ação. Está tudo largado no lugar, eu não acho plano, eu não tenho rastreabilidade, eu não tenho essa evolução, essa história, e eu não consigo evidenciar nível 3. Pessoal, o nível 3 é consequência do nível 2. É consequência. Se você está tendo que trabalhar muito para fazer nível 3, meu amigo, está errado o teu nível 2. Está errado o teu nível 2. Está fazendo uma coisa muito errada no nível 2. Entendeu? Então, é isso que fica a dica para vocês para nível 3. Bom. O que nós temos aqui também, né? Então, essas orientações, aí nós temos o quê? Nós temos aí como evidência os relatórios comparativos de desempenho dos fornecedores ao longo do tempo, que eu acabei de falar, registro de reavaliação de critérios de qualificação e revisão de indicadores, evidência documentada de ciclos de melhoria, que eu acabei de falar para vocês, registro de reuniões com áreas técnicas, pode ser o quê? Pode ser na folha, eu posso criar uma ficha de análise crítica de contrato e eu coloco essa participação das áreas técnicas ou das lideranças, percebem? Atualização no sistema de gestão de fornecedores a partir do quê? Desse ensinamento, consequência do nível 2. Beleza, pessoal? Dúvidas, qualquer problema, você vai escrevendo aqui na nossa, né, aqui no vídeo, aí embaixo, aí você escreve alguma coisa que a gente tem o maior prazer, ou terá o menor prazer de te explicar isso. Beleza? Então, basicamente, pessoal, fornecedores e contratos, em resumo, nós temos que tomar muito cuidado com essa ligação, não seccionar. Então, eu tenho que cuidar com o contrato tem que estar casado com o quê? Com a política, com o procedimento lá, que começa na seleção, passa pela qualificação, continua na avaliação do fornecedor, na análise de renovação desse contrato e que se encerra com o histórico disso para nível 3, ok? Se você chegou até aqui no final desse vídeo, lembra do like, lembra do sininho, escreve algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida e siga a gente para novos vídeos sobre a ONA.